Já fizemos um panorama geral, já fizemos uma introdução, então vamos para o capítulo 1, tá bom? Vamos ler o capítulo 1 de Gênesis, de Êxodo. Então, alguém vai perguntar, mas irmão, quem que escreveu o livro de Êxodo? Né? Tradicionalmente, se acredita que quem escreveu o livro de Êxodo foi Moisés, né? Mas, irmãos, pode ser que em algum período da história houve algumas correções, alguns acréscimos, né? Até porque a gente vê alguns nomes de cidades que divergem talvez de um manuscrito para o outro, né? Porque eles tentam modernizar. Por exemplo, existem cidades aqui no Brasil que tinha um nome e depois da emancipação teve outro nome. E aí é necessário essa atualização. Mas tradicionalmente se acredita que foi Moisés. Mas alguém vai falar assim, mas irmão, como que a gente pode saber, como a certeza de que foi Moisés? Ó, irmãos, certeza não tem como a gente ter. Mas lembre-se que quando Jesus citou o livro de Êxodo, o que ele fala? Ele fala assim, lembrai-vos do que vos disse Moisés, lembrai-vos do que Moisés escreveu. Então, se Jesus acreditava que era Moisés, então vamos acreditar que é Moisés, né, irmãos? Então, vamos para o capítulo 1, então? Capítulo 1, e daí eu vou fazendo a leitura, tá, irmãos? E conforme for a necessidade, a gente vai parando aí. Então, vamos lá. Os descendentes de Jacó no Egito. Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel, que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com a sua casa, Ruben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan e Naphtali, Gad e Aser. Todas as almas, pois, que procederam da coxa de Jacó, foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Sendo, pois, José falecido, e todos os seus irmãos e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, o qual disse a seu povo, eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderosos do que nós. Eia, usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique e aconteça que, vindo guerra, eles também se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e suba da terra. E puseram sobre eles maiorais de tributos para os afligirem com suas cargas, porque edificaram a Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais o afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim, lhe fizeram amargar a vida com dura servidão em barro e em tijolos, e com todo o trabalho do campo, com todo o seu serviço, em que o serviam com dureza. Veja, irmãos, o que a gente tinha explicado. Mostra aí que o medo deles, eles tinham medo, né? Mas a gente começa o capítulo falando sobre todos aqueles descendentes de Jacó. Eu sei que vai alguém perguntar, né? Por que fala assim, todas as almas que procederam da coxa de Jacó, né? Irmãos, a Bíblia, ela muitas vezes ela não vai falar a palavra, porque a Bíblia foi escrito foi traduzida numa linguagem bem, vamos dizer assim, bem recatada. A Bíblia ela foi traduzida num português muito recatado, né? E aí, irmãos, a palavra hebraica aqui, realmente a palavra hebraica para coxa, ela não quer dizer coxa, ela quer dizer testículo, né? Esse é o significado.
Mas devido, quando foi traduzida a Bíblia para ser lida lá dentro da igreja, então eles tiraram alguns significados e colocaram outro, né? Então, como a coxa é uma região ali aquela parte do corpo do homem, então se traduziu por coxa, tá bom, irmãos? Mas não que significa isso, tá? Coxa. Então é por isso, porque é uma linguagem mais recatada, mais respeitosa, né? Até porque até os anos 50, se você falasse uma palavra dessa, eu lembro a minha bisavó, meu Deus do céu, tinha coisa que ela não podia nem ver, nem falar, nem nada. Ela tinha um temor muito grande, né? Eu lembro uma vez na igreja, um irmão falou assim, fez uma oração, né? E na oração ele falava assim, Senhor, né? Nós anseamos, né? Não, ele falava assim, nós temos o anseio, mas anseio no significado de vontade, né? Nós temos o anseio, né? De ansiar, né? Mas ela entendeu como, né? Falando da parte da mulher, né? Do seio da mulher, e ela ficou indignada, saiu da igreja. Meu Deus do céu, como que pode falar isso dentro da igreja, um lugar santo, falar isso? Então, irmãos, por isso que a gente tem que entender a cultura, né? Então era a cultura da época, né? Por isso que foi traduzida também. E a Bíblia ela é muito antiga, a tradução dela para o português é muito antigo, né? Vamos continuar aqui então. E aí fala que José era falecido já, e os filhos de Israel frutificaram, ou seja, tinham muitos filhos, né? E eles tinham muitos filhos, e engraçado, né, irmãos, que esse medo dos egípcios fez com que eles escravizassem o povo de Israel. E todo o planejamento, né, deles foi o quê? Vamos colocar tributos e impostos para esse povo, porque aí eles vão precisar trabalhar dobrado para pagar o imposto, né? Toda política, todo governo que ele quer sobrecarregar o povo, ele faz isso, né? Todo governo que não quer que o povo pense, ele coloca muita carga no povo, né? Por quê? Aí o povo de Israel tinha que trabalhar dobrado para poder pagar os impostos, para poder conseguir dinheiro para sustentar a sua casa. E quando eles estavam trabalhando, eles estavam ali trabalhando no pesado, no duro, irmãos. E aí eles não tinham tempo para pensar, para raciocinar, para planejar alguma coisa, não tinha tempo, né? Chegavam na casa, só queriam comer e dormir. Não tinha esse tempo, não tinha tempo com a família, não tinha isso, né? Então, o governo do Egito naquela época, ele tentou tirar a qualidade de vida do povo. E tirando a qualidade de vida do povo, ele tirava o direito de pensar, o direito de raciocinar, o direito de questionar, né? Então, todo o governo que ele quer manter o povo ignorante, ele faz isso, né? Para que o povo se mantenha só preocupado com as coisas de comer, com a subsistência, com pagar contas, pagar dívidas. E realmente, né, irmãos? Quando a gente tem muita dívida, a gente só pensa naquilo, só pensa em como pagar as dívidas. Você acaba nem pensando em outras coisas, você não prioriza outras coisas, né? E foi isso que o faraó tentou fazer, né? Mas veja aí, irmãos, que também, mesmo assim, quanto mais o povo estava aflito, mais eles se multiplicavam, né? Os judeus, existe uma frase famosa deles, né? Que os judeus falam bem assim:
quanto mais duro o trabalho, mais filhos você deve ter, né? Os judeus têm essa frase aí. E eles, o pensamento deles era isso. Era, quanto mais trabalho você tiver, se você tiver muito filho, os filhos vão te ajudar no trabalho depois que crescerem, né? Então eles tinham esse pensamento. E aí os egípcios ficaram, meu Deus do céu, olha isso. A gente está mantendo eles escravos, aumentamos impostos, afligimos eles, mas eles estão aí. Ainda tem filhos e tem um monte de filho. O que está acontecendo com esse povo? Né? Então eles começaram a se frutificar. E aí é interessante também que a Bíblia ela vai falar que o trabalho que eles faziam, que era o trabalho de construção, então eles fabricavam o tijolo e para poder fabricar as construções egípcias, né? Esse trabalho ainda eles faziam com dureza. Essa palavra hebraica, quando vai falar dureza, eles faziam com muito esforço, com alguém oprimindo eles. Então, provavelmente, existiam pessoas ali com chicotes, pessoas ali pressionando, né? Fazendo uma pressão psicológica, uma pressão física, ou até espancando eles ali para eles fazerem o trabalho. Vamos continuar, irmãos, o versículo 15 em diante. Veja a ideia que os egípcios tiveram depois. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e o nome da outra era Puá. E disse: quando ajudardes no parto das hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: por que fizeste isso? Que guardaste os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz os filhos antes que as parteiras venham a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhes casas. Então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nasceram lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Então, são esses versos aqui, irmãos. Veja qual que é o plano do rei do Egito, né? Do faraó. Ele não conseguiu com os tributos, com as cargas e tudo mais, com a escravidão, não conseguiu conter. O que ele teve a ideia? Então nós vamos fazer assim. Vamos chegar nas parteiras. Provavelmente essas parteiras aqui eram parteiras famosas, parteiras talvez que trabalhavam numa equipe de parto, né? Elas poderiam ali trabalhar, liderar uma equipe de parteira. E chegou nelas e falou: olha, é o seguinte, vocês vão pegar, toda vez que nascer, se for menina você deixa viva, porque menina não vai guerrear contra a gente, não vão pro exército, né, para poder guerrear. Mas se for menino, aí você pega e mata e fala pra mãe que morreu. Ah, morreu no parto. Logicamente, né, essas duas parteiras temiam a Deus, não queriam tirar a vida, né? E depois nós vamos ver uma lição que isso nos traz. Não queriam tirar a vida, jamais que elas iam fazer isso, né? E aí elas mantiveram todo. E aí o faraó viu, né? Imagine, ainda está nascendo um menino, ainda tem menino nascendo, ainda tem menino vivo. Não, vou chamar elas. Chamou elas e falou: olha, é o seguinte, o que está acontecendo? Por que você não fez o que eu mandei? Aí elas falaram: olha, é que as mulheres egípcias, as mulheres hebreias, elas são vivas, elas têm vitalidade. Quando a gente chega lá,
elas já pariram já a criança. E aí eu não vou matar, né? Então, não tem o que fazer. E aí o faraó ficou muito irado e falou: então tá bom, então eu vou fazer um decreto. Todo filho varão, todo filho que é homem, menino, eu vou mandar matar. Vou mandar meus guardas lá e vou mandar matar. Agora, se for menina, a gente deixa viva, né? E aí o faraó fez isso. Na semana que vem, a gente vai estudar sobre essa parte aí do nascimento de Moisés, né? Então, só para que os irmãos entendam que a semana que vem a gente vai ver o porquê que a mãe de Moisés teve que esconder ele, né? Por causa dessa regra, dessa lei, e os soldados iam de casa em casa para ver e matava sem dó e sem nem piedade. Então pensa, irmãos, era um momento difícil para o povo de Israel. Pensa, o povo de Israel já estava ali no Egito, uma terra que não era deles, eles foram muito bem tratados pelos antigos egípcios, né? Os antigos povos que estavam ali, mas chegou um momento em que deu uma reviravolta política, em que todo mundo ficou contra os israelitas. Todo mundo ficou contra os coitados dos hebreus ali, né? Então, é para que os irmãos possam entender que a partir de agora a gente vai entender o porquê que o faraó era tão ruim assim, né? Porque tinha muitas coisas lá do passado que ele tinha medo que tirasse o poder dele. Então, por isso que esse faraó aí era uma dinastia de faraó ruim, uma dinastia de faraó que não queria fazer o bem, né? Então, é o entendimento que a gente tem aí. Irmãos, nós finalizamos assim o capítulo 1, e aí vou perguntar para os irmãos se alguém tem alguma pergunta, né? Se alguém tem alguma questão sobre o Êxodo, né? Sobre as histórias aí que nós vimos no capítulo 1. Antes disso, irmãos, deixa eu só explicar uma coisa para os irmãos, né? Que eu acho interessante. Eu vou compartilhar aqui a lousa de novo, porque eu já recebi essa pergunta alguma vez, e aí eu acho que vai ser bom para os irmãos, é uma curiosidade, né? Por que que o livro, e eu expliquei quando a gente estudou Gênesis, eu expliquei o porquê que o livro se chama Gênesis, né? Talvez se o irmão não estava aqui, ou a irmã não estava aqui, então o livro de Gênesis, né? O livro de Gênesis, ele vem de uma palavra grega, né? Que é gene, que significa início ou começo, né? E digamos aí que era o livro dos começos, né? Do começo da criação, do começo disso, começo daquilo, né? Então por isso que se chamava Gênesis. Então vem de uma palavra grega, tá? O livro Êxodo. Por que que nós temos um livro chamado Êxodo? E é Êxodo, tá, irmãos? O X ele tem o som de Z, tá bom? Êxodo, não é Exodô. Já vi irmãos falarem Exodô, né? O livro de Êxodo, ele vem de uma palavra, né? O livro a palavra ex, né? Ex. Em grego, ela significa saída. Então, significa saída. E a palavra, essa palavra odo, né, que na verdade vem do grego rodós, né? Rodós, que daí foi tirado o R, né? Rodós, que significa caminho, estrada, tá? Ou via, né? Então o nome do livro em grego ele era Exodus, né? Exodus era o nome do livro em grego, quando a Bíblia foi traduzida em grego, né? E aí, quando foi traduzido para o português, pegou esse nome, né? Exodus, mas daí foi
se diminuindo e ficou Êxodo, né? E Rodós, né? A gente vai lembrar que muitas palavras do português têm Rodós também, né? Que significa caminho, por exemplo, rodovia, rodoviária, né? Tudo isso que diz respeito à estrada, via, caminho, né? A palavra ex, né? Ex, que significa saída, né? No inglês, então temos a palavra saída, né? Que é exit, que é a saída. Ou até mesmo quando a gente fala assim, eu tenho ex-namorado, ex-patrão, também vem de que você saiu daquela condição e a pessoa se tornou um ex, né? Também vem dessa raiz grega, tá bom, irmãos? É só para título de curiosidade aí para os irmãos, para que os irmãos possam aprender essa parte aí, tá bom, irmãos? Então, alguém tem alguma pergunta, alguma questão, pode levantar a mãozinha, né? Se tiver alguma questão lá de José, de Êxodo, que nós terminamos na semana passada, também pode perguntar. Estão em paz mesmo, irmãos? Então o servo de Deus vai continuar, tá, queridos? Estão todos em paz? Então, irmãos, vamos agora para a aplicação pessoal, né, irmãos? Porque nós lemos, entendemos a Escritura, mas é importante a gente aplicar na nossa vida, né, irmãos? E talvez alguns foram a primeira vez, né, que estão presentes aqui. A gente sempre faz assim, né, irmãos? A gente faz a aplicação pessoal. Primeiro a gente faz a explicação, né, para quem é a primeira vez que está presente aqui. Nós fazemos toda a explicação, fazemos a leitura, abrimos para a Irmandade fazer alguma pergunta, algum questionamento, né? E aí, na medida do possível que a gente puder, a gente responde. E depois a gente faz uma aplicação pessoal. Aquilo que a gente aprendeu aqui, né, para a gente ver como que a gente pode aplicar na nossa vida, aplicar como crentes, como seres humanos, como pais de família, mães de família, como filhos, né, para a gente entender como isso deve ser praticado, né? Porque é como a gente sempre fala, conhecimento, se não é aplicado, não vale de nada, né, irmãos? Não vale de nada a gente conhecer de Gênesis a Apocalipse se a gente não pratica no nosso dia a dia, né? Então vamos lá para a aplicação pessoal, meus irmãos. A primeira lição que a gente pega aqui, irmãos, é que nós vemos lá em Êxodo, no capítulo 1, a gente vê que o povo ele cresceu, né? Cresceu e prosperou, e cresceu e prosperou. Mas veja que ao mesmo tempo que eles cresceram e prosperaram, né, eles eram oprimidos. Já reparou, irmãos, que eles eram muito oprimidos? Conforme eles cresciam, eles eram oprimidos, né? Então, irmãos, isso nos ensina que nem sempre o nosso crescimento como pessoas, o nosso crescimento como servos de Deus, como funcionários, né? O nosso crescimento, meus irmãos, ele muitas vezes vai vir acompanhado de oposição ou de perseguição, né? Assim como o povo de Israel, ele era perseguido, ele também eram oprimidos. E veja, irmãos, quando a gente está num ambiente, por exemplo, um ambiente de trabalho, a gente está num ambiente e a gente se destaca, por exemplo, talvez uma loja, a irmã bate a meta, ou talvez um irmão numa indústria começa a se destacar, logo vem a oposição, né, irmãos? Existem pessoas, irmãos, que eles não gostam de ver o outro crescer. Infelizmente, a gente tem esse tipo de pessoas. E essas pessoas não gostam. Mas, irmãos,
a oposição, a perseguição, ela não pode deixar a nossa vivência ser atrapalhada, né? Porque quando nós deixamos aquilo apagar, irmãos, aí a gente deu arma para o nosso adversário, né? A mesma forma, quando a gente começa a se dedicar muito, se dedicar na oração, se dedicar em servir a Deus, se dedicar a se parecer com o Senhor. Já reparou, irmãos? Quando a gente começa a querer fazer as coisas certas, quando a gente começa a querer manifestar as qualidades de Jesus, né? A bondade, a mansidão, a misericórdia, logo vem, parece que um balde de água fria e parece que tenta tirar a gente daquele propósito, né? E infelizmente, irmãos, isso sempre vai ter, porque o mal que não gosta de nós, ele vai tentar apagar aquilo. E muitas vezes, irmãos, a opressão, ela faz muitas pessoas desistirem. Muitas pessoas. E repare, irmãos, quando, por exemplo, a serva de Deus está tentando, ou o servo de Deus está tentando fazer o certo, o correto, sempre aparece uma situaçãozinha de nada, que parece que aquilo, bem pequenininho, vira aquela bomba atômica. E aí, o irmão e a irmã que está tentando fazer o certo, o que acontece? Logo vem um enviado do adversário e fala o quê? Ah lá, tá vendo? E depois fala que é crente. Ah lá, tá vendo? Depois fala que vai para a igreja. Tá vendo? Ainda vai lá para a igreja, ainda se arruma assim, ainda usa isso, ainda tem o cabelo assim, ainda tem... E veja, irmãos, isso é a opressão do adversário. Da mesma forma que o povo de Deus estava lá no Egito, prosperando diante do Senhor, o adversário ficou muito irado, furioso, irmãos. E entenda que isso daí é um mistério espiritual muito grande, irmãos, muito grande. O porquê que a gente tem que persistir no propósito? Porque quando a gente persiste, a gente mostra para o adversário que os planos dele não vão fazer a gente desistir. Porque é isso que ele quer. É isso que ele quer. Ele quer que o irmão desista de ser um pai bom. Quer que desista de ser um marido bom. Quer que a irmã desista de ser essa mãe atenciosa. Desista de ser essa serva de Deus. O adversário quer que a gente desista. Ele quer isso. E veja, irmãos, se a gente não se agarrar em Deus, a gente acaba desistindo também. A hora que o adversário bate o pé, a gente acaba desistindo. E o adversário vai tentar de todos os modos, irmãos. Assim como aconteceu aqui com o povo de Israel, o adversário também tenta. Você vê que o faraó tentou de um jeito, tentou de outro e depois tentou de outro. E não deu certo o imposto, então vamos colocar trabalho duro. Não deu certo o trabalho duro, vamos fazer um trato com as parteiras. Não deu certo com as parteiras, vamos fazer a matança de todos eles. Irmãos, entenda, irmãos, na nossa vida acontece a mesma coisa. O adversário tenta de um jeito, tenta de outro, ele tenta de outro. E outra coisa, irmãos, Deus coloca no meu coração para falar. O adversário ele vai tentar com gente lá de fora, para tentar te esmorecer. Ele tenta com alguém lá de fora, que vai falar de você, que vai tentar fazer você se esmorecer. Ele não vai conseguir com uma pessoa de fora. Aí ele tenta com quem? Alguém de dentro da igreja. E aí ele tenta e usa alguém de dentro da igreja para tentar desanimar a gente. E aí aparece aquela pessoa que está sem comunhão na igreja, né? E vira alvo do adversário. E aí o adversário usa uma pessoa para poder desanimar a gente dos propósitos que Deus coloca na nossa vida. E aí a gente, se ele vê que ele não consegue, aí ele tenta usar talvez alguém da nossa própria família. E aí às vezes, irmãos,
vem alguém que a gente ama e tenta nos abater espiritualmente. Irmãos, isso é tão difícil, porque quando chega nesse estágio, o adversário é porque ele tentou de todas as formas e ele viu que a gente não esmoreceu. Então ele vai lá no âmago da coisa, irmãos. Ele vai lá no cerne da questão, lá no núcleo, para poder desestruturar a serva de Deus e o servo de Deus. E aí, irmãos, é a cartada final deles. Quando o adversário dá essa cartada final, irmão, se a gente se agarrar na mão do Senhor, como nós cantamos no primeiro hino, agarrar na mão de Jesus Cristo e não deixar Ele pegar e esmorecer a gente de vez e deixar a gente prostrado, aí, irmãos, é a hora que o Senhor aparece na nossa vida. E aí o Senhor aparece e fala: para trás de mim, Satanás. Olha o meu servo se manteve fiel. Então, irmãos, não sei o que os irmãos estão passando, não sei o que a irmã, o irmão está passando, mas irmão, servo de Deus, serva de Deus e de Jesus Cristo, entenda uma coisa: o adversário tentou de um jeito, não conseguiu, tentou de outro, não conseguiu, tentou de fora da igreja, não conseguiu, tentou na vizinhança, não conseguiu, tentou, aleluia, tentou da família, não conseguiu. Mas, irmãos, quando o adversário ele se levanta de todas as formas, é que o Senhor está na nossa vida, irmãos. Glória ao nome santo do Senhor. Tem uma frase, irmãos, que fala assim: se nós nos depararmos de frente com o adversário, continue em frente, porque você está no caminho certo. Porque se você bateu de frente, cara a cara com ele, é porque vocês estão em direção opostas. Bendito seja Deus. Agora, quando a gente vê o adversário de costa, aí é porque nós estamos andando em fila com ele, né, irmãos? E nós não queremos. É por isso que o crente, toda vez ele bate de frente com o adversário. Ele fica frente a frente com o adversário nas situações da nossa vida. Irmãos, isso é importante nós entendermos e meditarmos nisso. Porque quando passarmos o dia mal, quando vier as adversidades e as perseguições, nós vamos nos lembrar do povo de Israel. Que o adversário tentou, Faraó se levantou de todas as formas, mas o povo prosperava na presença do Senhor. Glória ao nome santo do Senhor. Irmãos, outra coisa também que a gente pode entender é que assim, o favor de Deus, ele não depende de lugar e nem de circunstância. Não depende, irmãos. O Senhor se agradar de nós não depende de lugar e nem de circunstância. Entenda isso. E isso também a gente pode trazer para a nossa vida, irmãos. Talvez o irmão e a irmã não esteja no lugar que você deseja. Talvez você não está na casa que você deseja, ou na cidade que você desejaria. Talvez você está em um outro local, em um outro emprego que não é o emprego que você sonhou. Não é o emprego, talvez, que você estudou para isso, né? Mas, irmãos, o favor de Deus, ele não depende disso. A gente pode estar num lugar que não é o objetivo final, mas é temporário, e o Senhor se agrada de nós. Então, irmão e irmã, você talvez está ali num emprego que não é o emprego dos sonhos, mas é o que Deus preparou. Você talvez não está numa casa que você queria, talvez até morando de favor, ou morando num lugar apertado, talvez, no fundo de alguém. Mas, irmão, é o que Deus preparou, é temporário. Talvez você está numa situação, talvez até de fraqueza espiritual,
mas também é temporário, irmãos. Talvez você está numa situação amorosa que você não quer ficar nessa situação, uma situação familiar, né? Mas é temporário. Assim como o povo de Israel ia ficar temporariamente no Egito. Porque o Senhor, ele vai mostrando sinais de que ele vai tirar nós daquele lugar. E a gente tem que ser sensível ao Espírito de Deus. Sensível ao que o Senhor mostra para nós. Irmãos, tudo na nossa vida tem um propósito. Tudo. Pode ter certeza, irmãos. Se você está no emprego que não é o emprego que você queria, isso o Senhor vai ajudar, vai te dar força para que seja um trampolim, para que daquele lugar você consiga ir para um outro lugar. Se você está morando de favor, né? A gente não sabe a situação da Irmandade. Está morando aí talvez com o filho, com a mãe, com a sogra, com a nora. Você está aí. Mas é temporário. A hora que o Senhor te preparar um lugar, você vai dar tanto valor para aquele lugar, mas tanto valor, porque você vai se lembrar lá do passado. Então, irmãos, tudo isso nos inspira confiança de que o Senhor, ele trabalha independente do lugar, independente da circunstância. Outra coisa que a gente pode entender também, irmãos, é que assim, quando uma pessoa, né, ela tem um propósito claro, quando uma pessoa tem um propósito claro, nada e nem ninguém, as ofertas, nenhuma oferta do adversário faz a gente transigir. Lembra das parteiras? As parteiras, o faraó chegou lá tratando com ela algo. Mas, irmãos, a Bíblia fala que ela tinha temor de Deus. Temor. Qual era o propósito das parteiras? Agradar a Deus. E não agradar o homem. E não agradar o faraó. E veja, irmãos, quando ela tinha aquele propósito firme, aquele propósito constante que era de agradar ao Senhor, as parteiras ouviram por um lado, soltaram pelo outro. Irmãos, não sei o que o irmão está passando e nem que a irmã está passando e o que vai passar. Mas a hora que vir uma proposta que não provém do Senhor, escuta por aqui e solta por aqui. Vão falar, faça desse jeito e faça daquele. Faça isso, faça uma mentira. Passa a perna nesse, passa a perna naquele, você vai bater meta, você vai fazer aquilo. Ou vem uma proposta de um adversário, uma proposta, saia comigo, faça isso. Vamos namorar, vamos sair, vamos isso. Irmãos, irmãs, escuta por um lado, solta pelo outro. Não siga o que o adversário falar. Não siga. Irmãos, o adversário aparece de diversas formas. Irmão, santo Deus de toda a glória. Irmãos, é difícil a peleja. É difícil. Estamos como o povo de Israel. Estamos como o povo de Israel. O adversário nos cerca de cá e nos cerca de lá. Os irmãos que estão presentes aqui vão ser testemunhas daquilo que o Senhor vai fazer no nosso meio. Louvado seja Deus. Mas, irmãos, fiquem bem firmes, irmãos. Bem firme. O Senhor toca no meu coração para falar uma parte. Bendito é o Senhor. Aquela pessoa que está falando muita coisa no seu ouvido. Bendito é o Senhor eterno. Está falando muita coisa bonita, coisa vantajosa. Assim como o faraó chegou e falou e fez um trato com as parteiras. Bendito é o Senhor.
E você ainda tem ouvido e muita coisa tem ficado na tua mente. Glória ao nome santo do Senhor. Tem ficado na sua mente e tem pensado, realmente eu vou ter um futuro bom, eu vou ter um futuro maravilhoso. Igual as parteiras, se as parteiras seguissem o que Faraó falava, bendito é o Senhor, elas iam ter tudo o que elas podiam ter, riquezas, prestígio lá na corte de Faraó, bendito é o Senhor eterno. As parteiras iam ser reconhecidas pelo Faraó, protegidas pelo Faraó, bendito é o Senhor, mas iam estar longe da presença do Senhor, iriam estar longe do temor do Senhor, bendito é o Senhor eterno, aleluia. E tem coisas que estão no teu ouvido que você fica pensando, talvez a minha vida vai ser melhor, se eu seguir por esse caminho vai ser melhor, se eu ouvir o que ele está falando vai ser melhor, se eu ouvir essas propostas dele vai ser melhor, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo, bendito é o Senhor eterno. Mas o Senhor te fala nessa noite, glória ao nome santo do Senhor, faça como as parteiras, escutem por um ouvido e solta pelo outro, glória ao nome santo do Senhor. Não siga a voz do adversário, bendito o Senhor, é um laço na tua vida para te tirar do temor do Senhor, glória ao nome do Senhor eterno, aleluia. E se for preciso, exclui contato, se for preciso, exclui número, exclui mensagem, bendito o Senhor, exclui foto, glória ao nome santo do Senhor, santo Deus, irmãos, bendito é o Senhor eterno, aleluia, santo o Senhor pulsa fortemente para falar, bendito é o Senhor eterno, eis que eu apareço hoje com um conselho na tua vida, glória a Deus eterno, mas o Senhor quer te livrar do Faraó opressor, glória ao nome do Senhor, bendito é o Senhor eterno, Santo Jesus, glória a Deus. Irmãos, a parteira, irmãos, veja as parteiras, né? As parteiras fizeram de uma forma que elas podiam agir totalmente diferente, né, irmãos? Elas podiam ter tudo o que elas poderiam com o Faraó. Quanta riqueza Faraó tinha, né? Mas, irmãos, elas preferiram ficar do lado do povo de Deus, do lado do Senhor. Veja o que o Faraó queria propor, queria que elas matassem os bebês. Irmãos, outro ensinamento que a gente tem nessa parte, tem pessoas que ficam grávidas e querem tirar o bebê. Tem pessoas que ficam numa gravidez e aí querem abortar. Bendito é o Senhor. Irmãos, veja que pecado aqui. E aqui está um versículo da Bíblia, um capítulo da Bíblia que mostra isso, irmãos. As parteiras, elas resolveram seguir o temor do Senhor. Decidiram ser fiéis ao Senhor. Então, irmãos, independente da situação, o aborto é um pecado. É a morte de um bebê inocente. É a morte de um ser que a gente se acha no direito de tirar a vida do bebê. A gente se acha no direito de tirar a vida do bebê porque simplesmente aquele bebê não encaixa na nossa rotina. Irmãos, isso é inimaginável para um servo de Deus. O aborto é um pecado inimaginável, irmãos. Não tem como a gente ser a favor. E tem muitos irmãos e irmãs que acham que tudo bem, não formou ainda. Ou fala assim, mas o feto não é uma vida. Irmão, se não é uma vida, então deixa, porque se não é uma vida, então ele está morto. Mas se ele está crescendo é porque tem vida. E se tem vida é porque Deus que deu a vida para ele. E onde nós estamos com a cabeça de achar que nós podemos tirar a vida de um bebê que tem todo o propósito na vida dele, só porque não encaixa na minha rotina? Então, irmãos, a gente tem que pensar, irmãos. Tem que pensar que, às vezes, nós queremos falar igual o mundo. O mundo é assim, né, irmãos?
O mundo está todo a favor e mostra a bandeira a favor disso e a favor daquilo. É meu corpo e minhas regras. Bendito é o Senhor. Mas isso não funciona para o servo de Deus. Não funciona. Minha irmã, meu irmão, quando você foi batizado, você foi imergido nas águas de corpo inteiro. Então, se você for mergulhado de corpo inteiro, o teu corpo inteiro é do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Tem gente que acha que Deus é cardiologista, que Deus só quer o coração. Mas não é assim não, irmãos. Não é Deus só não quer o coração, não. Deus quer o nosso corpo todo, meus irmãos. Deus quer a consagração toda. Glória ao nome do Senhor. Deus quer o nosso ser completo diante dele. Meu corpo, minhas regras não existe para o servo de Deus. Porque na palavra está escrito que se nós vivemos e existimos, nós vivemos e existimos para o Senhor. Para Ele pertencemos. Somos dele. Bendito é o Senhor. Tinha um hino no hinário antigo que falava: só a Jesus pertenço, Ele pertence a mim. Glória ao nome santo do Senhor. Então, irmãos, nós somos do Senhor. A gente tem que pensar o que a gente vai fazer com o nosso corpo, pensar o que nós vamos fazer com a nossa mente, pensar o que a gente vai fazer da nossa vida, pensar o que nós vamos fazer com as nossas atitudes. Glória ao nome santo do Senhor. Saia daqui, meu irmão e minha irmã. Saia desse encontro bíblico falando: eu quero agradar o Senhor nas minhas atitudes, no meu modo de ser. Eu quero agradar o Senhor. Glória ao nome santo do Senhor. E pode ter a certeza de que o Senhor vai abençoar e proteger assim como Ele protegeu o povo de Israel. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, assim nós finalizamos esse encontro bíblico, né, o capítulo 1 de Êxodo. Foi uma grande alegria a gente começar agora o livro de Êxodo. Na semana que vem, meus irmãos, nós vamos fazer hoje é quinta, né? Então vai ser na sexta-feira, na semana que vem. Tá bom, irmãos? Sexta-feira vamos falar sobre o capítulo 2 de Êxodo, tá bom? Então, os irmãos já leiam na sua casa o capítulo 2. E nós vamos, na semana que vem, nós vamos estudar algumas coisas, irmãos. Antes do capítulo 2, nós vamos estudar sobre os faraós do Egito, tá bom? Os faraós do Egito. Nós vamos ver como que na história do Egito tem como a gente fazer conexões com a história de Moisés, né? Existe um faraó do Egito que ele morre, mas o registro do Egito não fala como ele morreu, né? Não fala como ele morreu. E tem um descendente de um faraó, né, que foi criado por uma mãe, que ele também foi apagado da história do Egito. E aí a gente não sabe por quê, se a gente for ver só no registro egípcio, né? Mas se a gente mescla isso com a Bíblia, a gente começa a entender o porquê que eles quiseram apagar os registros, né? Então na semana que vem a gente vai ver isso. Tá bom, irmãos? Deus abençoe a todos, meus irmãos. Nós vamos orar a Deus, agradecer ao Senhor por esse encontro bíblico, né? Só uma pergunta aí para os irmãos. Alguém teve alguma dúvida, alguma coisa? Ou tá todo mundo em paz? Daí a gente vai orar. Se tiver alguma Algum servo de Deus sente de levantar a mãozinha, quer fazer alguma pergunta ao servo de Deus? Algum irmão, alguma irmã tem alguma dúvida? Quer esclarecer alguma parte, irmãos? Estão todos em paz, né? Acredito que hoje parece que sim, irmão Renan. Então, glória a Deus. Vamos orar a Deus então, irmãos, agradecer ao Senhor